Quando se mudaram para uma zona rural, não imaginavam que viveriam algumas coisas sobrenaturais. O ano era 1965. Saíram do estado de São Paulo para morar num sítio próximo de Urupema, no estado do Paraná, em uma região de um grande capão de mata na Serra das Torres, onde a agropecuária estava começando a ser desenvolvida, em um local quase engolido pela floresta de araucária. Quando Miguel chegou ao sítio juntamente com seu irmão João e sua cunhada Lia, ele estava viúvo e com um filho recém-nascido. Ele era casado com a irmã dela, dois irmãos de sangue, casados com duas irmãs de sangue. Ela também estava com um filho pequeno, amamentou e criou os dois meninos. O que os dois enfrentariam naquele sítio foi algo de deixar qualquer homem apavorado. Os primeiros meses morando lá foram relativamente normais. Se ocuparam de fazer uma rotina de trabalho, onde Lia cuidava da casa e das crianças, enquanto eles cuidavam da lavoura e dos animais. Ao final do dia faziam um acero das cercas que ficavam aos fundos do terreno, onde ficavam as plantações de milho que dava limite às terras do antigo morador. Os dois irmãos eram reiteiros e aprenderam o ofício de ordenhar vacas com o pai. O trabalho na lida com um pequeno rebanho de gado de vacas leiteiras era bem cansativo. Eles tinham alguns porcos e uma incontável quantidade de galinhas. Além dos peões, a plantação de milho era a fonte de sustento dos animais, e a lavoura demandava muito trabalho. A casa onde moravam não era muito grande, mas tinha uma varanda enorme na porta da cozinha que dava de frente para uma grande mata. O terreiro aos fundos era bem amplo, com alguns pés de bananeiras que desapareciam subindo mata dentro. Com o tempo, Lia começou a cultivar uma generosa horta, onde se dedicava algumas horas do dia cuidando do trabalho com as hortaliças. Um grande pé de araucária fazia sombra em todo o quintal em boa parte do dia, onde ela deixava os meninos dentro de uma caixa forrada com cobertores, enquanto trabalhava no plantio das mudas. O curral era imenso, inteiro construído com as madeiras das araucárias, cercado com uma pastagem muito boa para os animais. A granja dos porcos ficava logo do lado dele, enquanto o galinheiro ficava aos fundos da casa, praticamente debaixo do pé do enorme pinheiro. Algum tempo depois de se instalarem, receberam a visita do proprietário do sítio, que chegou acompanhado de um pequeno caminhão que trazia mais algumas vacas. Todas elas estavam prenhas. O proprietário trouxe duas armas de fogo. Eram dois rifles, aconselhando que era sempre melhor andar armado. Segundo ele, ali havia muitos queixadas. Não se demorou e logo foi embora, desejando que ficassem por muitos anos por ali, já que constantemente famílias entravam e saíam daquelas terras em questão de meses. Depois de fazerem o desembarque dos animais, o motorista do caminhão veio para conversar com eles, dizendo que por salário nenhum ele ficaria naquele lugar, e isso foi motivo para prolongar a conversa entre eles. Então se sentaram na madeira do curral para ouvir atentamente o que aquele homem dizia, pois há anos ele prestava serviço para o proprietário do sítio, fazendo o transporte de animais para aquele local, e conhecia bem a fama que passou a envolver aquele lugar. Ele relatou que alguns anos antes de se mudarem para lá, ali aos fundos morou um senhor já de idade avançada, com uma aura muito sombria, conhecedor e praticante de magia negra. Tinha estatura baixa, pele muito branca e olhos profundamente azuis, que ficou conhecido como o criador de porcos. Morava só, mas sua fama maior foi por ele ter sido considerado um homem antipático, com inclinação para as coisas do mal. Diziam que ele tinha domínio sobre os animais usando seus conhecimentos e a ajuda de espíritos malignos. As suas terras ficavam ao fundo do sítio onde moravam, praticamente dentro do capão de mata.
Ele capturava porcos selvagens para cruzar com seus animais domésticos, a fim de obter novas raças e lucrar com as vendas. Havia feito várias cruzas. Apesar de ser um homem já em idade avançada, fora muito ganancioso. Um dia, todos os moradores antigos do sítio se assustaram com o barulho que os porcos dele estavam fazendo. Ao longe parecia uma verdadeira matança. Os gritos dos animais eram de botar medo em qualquer um. Assustados correram até lá, para poderem oferecer alguma ajuda. Mas quando chegaram, a cena que viram foi de um verdadeiro horror. Um porco maior, que era resultado da cruza com um javali, estava devorando os animais mais fracos. Eles procuraram pelo dono deles, mas não o encontrou em lugar algum. Temendo ser atacado por aqueles animais, fugiram dali. Certamente os porcos sobreviventes escaparam do cercado e passaram a viver dentro da mata. Dias depois, quando voltaram ao lugar, não encontraram mais nada, nenhum animal e nem sinal daquele velho. Seu desaparecimento foi um mistério que ninguém nunca soube explicar. Anos se passaram e ninguém apareceu para reivindicar direito de herança, e o lugar se tornou abandonado. A vasta vegetação cobriu todo o lugar, que logo desapareceu embaixo dos enormes pés de pinha, fazendo o povo acreditar que o local fosse amaldiçoado, por ter sido utilizado pelo feiticeiro para fazer seus rituais, que por si mesmo acabou provocando seu próprio fim. Coincidência ou não, após acontecer esse fato, muitos animais domésticos começaram a ser encontrados parcialmente devorados, e algumas pessoas passaram a avistar o vulto de um animal grande e muito pesado, de pelagem negra, que percorria as noites nos sítios e fazendas, causando verdadeiro pânico naquela região em determinadas noites do ano. Haviam boatos de que o velho criador de porcos havia se transformado em um animal muito perigoso, que passou a existir. Logo as pessoas começaram a evitar sair de casa ao final do dia, temendo que pudesse ser um lobisomem. Atormentados com aquela revelação, eles resolveram não contar nada para Lia. Evitaram deixá-la sozinha e sempre a preveniam de não deixar portas e janelas abertas, ou que os meninos ficassem longe de suas vistas. Alegaram que o lugar onde agora moravam era praticamente dentro da mata, e por ali havia muitos animais selvagens. Viveram ali com uma sensação de que algo sobrenatural estivesse próximo a acontecer. A sensação de que estavam sendo vigiados por uma força invisível, e que era bem forte. Os fatos sobrenaturais começaram quando a quaresma chegou às poucas semanas de completar 6 meses, que estavam morando naquele lugar. Era mês de abril, e o outono daquele ano estava com uma temperatura muito baixa. O frio era intenso, chegando a cair geada durante a madrugada. Eles fizeram muitas melhorias no local, e uma delas foi cercar todo o terreiro com uma cerca de alambrado, para a proteção de todos e também dos animais que viviam no quintal. Tinham 3 cachorros e as aves do galinheiro. O primeiro acontecimento foi num final de tarde. Era quase noite quando o marido de Lia chegou em casa quase sem fôlego, dizendo que uma cabeça de porco havia sido jogada bem próximo dele enquanto capinava a plantação de milho. E em seguida vários porcos selvagens passaram correndo a poucos metros dele, fugindo de algo adentrando a mata. Ele chegou tão assustado que seus olhos ainda estavam arregalados por estar incrédulo com aquilo. Cético, Miguel foi até o local sozinho. João estava em estado de choque. Ao cair da noite ouviram um tiro, e logo ele retornou muito assombrado, dizendo que a cabeça veio rolando para cima dele, e que só parou quando ele atirou. Num espaço de uma semana passaram a vivenciar coisas estranhas durante a noite. Ouviam barulhos de caminhar de um animal pesado em volta da casa pelo lado de fora do alambrado, e uns grunhidos que lembravam o roncar de um porco.
Nem mesmo os cães latiam para afastá-lo. Certa manhã encontraram os cães encolhidos debaixo do tanque de lavar roupas. Estavam acuados e tremiam. Não puderam acreditar que seus olhos viam bem atrás do galinheiro. Parte do alambrado estava destruído, e debaixo dele, um grande buraco no chão havia sido cavado dando acesso ao quintal. Sem entender o que poderia ter causado aquilo, o fato os deixou tão assustados quanto os cães. Era certo que eles viram algo sobrenatural, que os fizeram buscar abrigo dentro da varanda. Várias galinhas foram mortas e deixadas no local, sem sinal de ferimentos. Eles fizeram uma busca por todo o sítio, na tentativa de encontrar alguma pista que esclarecesse aqueles fatos. Voltaram contando que a lavoura de milho havia sido parcialmente destruída durante a madrugada. Os pés de milho estavam no chão e as espigas devoradas, certamente por uma manada de queixadas. Ficaram por longas horas tentando entender esse fato. Muita coisa não parecia simples de se aceitar. Como não ouviram nada e porque os cães não latiram, um animal predador entrou e matou as aves sem se alimentar de suas carnes. E porque no mais profundo silêncio, por muitas noites, os roncos aterrorizantes e muito assustadores desse animal passou a despertar um medo profundo naquela família. Ele parecia estar cercando a casa. Naquele tempo ainda não tinha energia elétrica no sítio, e passaram a fazer uma grande fogueira no quintal para afastar a presença daquele animal. E funcionou por dias. E foi durante esse período, quando João e seu irmão saíram cedinho de casa para a ordenha das vacas, que eles viveram algo que os deixou incrédulos. Ainda durante a madrugada após a ordenha, enquanto retiravam 2 dos lampiões que deixavam suspensos nos caibros do curral para retornarem para casa, todos os animais entraram em pânico, dentro do pequeno piquete correndo de um lado para o outro, que estavam tentando fugir de algo. Miguel alcançou rapidamente seu rifle, e um rosnado sinistro ecoou em seus ouvidos, antes de um bezerro ser brutalmente atacado por um animal monstruoso, dotado de uma fúria incontrolável, e seu tamanho era descomunal, com presas afiadas que pareciam lâminas, e olhos vermelhos que exalavam uma aura maligna. Aquele ser o abocanhou pelo focinho arrastando para fora do curral, não deixando a mínima chance do pobre ser salvo. A visibilidade era bem pouca, e Miguel atirou na direção daquele vulto, não tendo certeza se havia acertado o tiro. O medo tomou conta deles, que paralisados permaneceram ainda por vários minutos em cima do morão da porteira do curral, ouvindo a criatura se afastar em meio aos berros do garrote e a neblina densa que cobria toda a atmosfera. Não puderam ver com nitidez, mas os poucos segundos onde a claridade do lampião alcançou no exato momento do ataque, puderam constatar que aquilo não era um animal comum, era um animal enfeitiçado, pois seus olhos brilhavam como brasas acesas. Chegaram em casa com as pernas trêmulas pelo desespero. Não sabiam ao certo o que era aquela criatura. João estava pálido, dizendo que aquilo era um porco imenso e enfurecido. Parecia o próprio diabo. Miguel achava que só podia ser um lobisomem, pelo tamanho e sede de matar. Os dois concordavam apenas em uma coisa, de que o animal era grande, de pelagem muito preta e olhos vermelhos. Ciente da ameaça que agora rondava a casa, eles decidiram caçar esse animal. Armou-se de seus rifles e saíram, deixando-lhe aflita, porém protegida dentro de casa com as 2 crianças. O frio era intenso. A temperatura estava a 2 graus negativo. Saíram perto das 15 horas, e conforme eles foram avançando dentro da mata, notaram pegadas profundas no chão, e um odor pútrido, parecia um cadáver em estado de decomposição, que o acompanhavam por todo o caminho que trilhavam. Quando avistaram uma clareira, se aproximaram notando um grande
e estranho círculo que lembrava um ninho feito de galhos e folhas, onde a claridade do sol batia num raio perpendicular. Extraordinariamente, João notou algo se movendo no canto do seu olho. Um vulto, uma sombra sinistra com silhueta humana usando uma capa preta, se movia lentamente a meio metro do chão, e antes de sumir bem diante dos seus olhos como fumaça, o olho daquele espectro misterioso o encarou. Pareceu penetrar-lhe a alma, através do desconhecido medo que lhe congelou a alma. Em seguida, um enorme porco com uma pelagem grande e negra apareceu emergindo das sombras das árvores e caminhou para o centro daquele ninho. Boquiabertos, eles viram quando a cor dos olhos do animal mudou, evidenciando que estava sob influência de forças sombrias. Eram os mesmos olhos de brasa do animal que atacou o bezerro. Atiraram. Foram 2 tiros certeiros na cabeça, que fez o enorme porco cair no chão. Ainda se debatendo, João firmou o punho apertando o cabo de uma faca que trazia consigo e cravou no coração do animal. Enquanto o seu sangue era derramado, começaram a notar que em volta do porco estava se formando uma fumaça escura, e um murmúrio passou a ser ouvido por eles, que imediatamente saíram correndo dali, ao perceberem que estavam enfrentando algo muito maior e perigoso do que imaginavam. Com a morte daquele pobre animal, aquela entidade maligna havia perdido sua forma de espalhar medo e destruição. Após esse fato, o futuro era incerto, mas continuaram por ali por mais alguns meses, morando naquele mesmo lugar, e nunca mais presenciaram nada sobrenatural. Apenas tiveram que aprender a lidar com os queixadas que insistiam em devorar as plantações de milho. Primeiro, gostaria de não me identificar nesse relato e nem falar qual a cidade em que moro, tanto por uma questão de privacidade, como também medo de virar chacota aqui onde moro, assim como fiz no primeiro relato que já mandei. Os fatos que irei contar a seguir muitos não vão acreditar, mas tive o desprazer de presenciar coisas sobrenaturais, tanto na minha atual profissão, como também na antiga, que era em um cemitério aqui da cidade. Mas antes de contar os meus relatos, vou contar um pouco da minha história para vocês, para que mais tarde não fique muito estranho. Bom, tudo começou em 1995, quando fiz um curso básico de segurança com alguns amigos. Logo entrei numa empresa privada que alocava seguranças. E para vocês não ficarem perdidos, eu fiquei empregado nessa empresa até 2004, que foi quando passei no concurso público do estado, onde fui laureado com a vaga na Polícia Militar aqui do Ceará, e que inclusive também presenciei outras coisas sobrenaturais, como já contei aqui no canal, que foi o caso do lobisomem. Bom, nessa empresa da qual prestava serviços, nunca sabíamos para onde teríamos que ir. Normalmente, os melhores lugares para se vigiar eram os prédios residenciais e também pequenos condomínios. Os piores eram necrotérios e cemitérios. Isso mesmo, até nesses lugares eu já trabalhei. E nem preciso dizer o porquê que esses são os piores. E tive o desprazer de trabalhar em um cemitério por longos 2 anos, os últimos da minha carreira como segurança. Eu saí do emprego não porque tinha medo de trabalhar, mas porque passei no concurso público do estado. Assim como falei anteriormente, se não fosse por isso, até hoje estaria lá, já que apesar do medo e as muitas histórias populares que escutei, o cemitério foi um dos lugares mais calmos que já trabalhei. Até porque, pense comigo, quem vai em cemitério para roubar, isso às vezes me deixava aliviado. Mas era até comum encontrar pessoas dentro ou tentando entrar no cemitério. A maioria desses queriam pegar ossos ou terra do cemitério, por um outro motivo que aqui também não vale a pena contar. Normalmente isso ocorria entre as sextas e segundas.
Muitas eram as coisas que presenciei. Um dia vi uma mulher querendo fazer feitiço para seu ex-marido, e até uma senhora querendo tirar a vida de sua vizinha. Apesar de serem pessoas comuns, aquilo me deixava assustado e me levava a pensar o quão ruim era o ser humano, ao ponto de querer o mal do seu semelhante por pura inveja, raiva ou maldade mesmo. Mas aquelas coisas que vi no cemitério me gelam a espinha até hoje. Dados esses detalhes, vamos para o relato. Eu pegava o turno das 6 da noite até as 6 da manhã, pois durante o dia quem tomava conta de tudo era o coveiro. Quando chegava no cemitério, tratava logo de fazer a primeira ronda enquanto era dia, aquele final de tarde e quase anoitecer, pois se ainda tivesse alguém lá dentro, eu tinha que colocá-lo para fora, pois era uma regra do cemitério que trabalhei. Ninguém podia ficar lá logo depois das 6. E dali era que tudo começava. Eu armava minha rede dentro de uma capela que havia dentro do cemitério, mas ficava em alerta para caso algo fosse acontecer, e sem perder o costume, de hora em hora fazia minhas rondas. Apesar de estranho, não fazia medo. Era angustiante ficar sozinho, mas não dava medo, já que por dentro o cemitério era muito iluminado e arborizado. Era como estar andando em uma rua normal. Ao menos era isso que eu projetava em minha cabeça. Uma tentativa para não ficar com muito medo. Mas sofri um bocado no meu primeiro mês trabalhando por lá. Pois bem, ainda era nas primeiras semanas que estava sendo vigia do cemitério. Enquanto fazia uma ronda, entre as 9 ou 10 da noite, digamos que vi algo que me deixou encabulado. Entre dois túmulos, vi um senhor de idade avançada andando bem rápido, assim como aquele senhor de interior. Eu corri para ir de encontro com ele, porém por mais que tentasse, não conseguia chegar perto, até que ele passou novamente por dois túmulos e sumiu no meio deles. Eu me arrepiei todo quando tive essa experiência e até tentei esquecer, mas naquela noite não consegui. Qualquer coisa me assustava. Ainda procurei pelo Senhor e até fiquei vendo se o portão não abria, pois sua idade e jeito de caminhar não daria para ele ter pulado o muro, que era bem alto por sinal. Numa outra semana, pouco depois dessa aparição do Senhor, eu estava na rede deitado. Foi quando vi um homem correndo perto do muro. Achando ser um ladrão que estava roubando lápides ou grades do cemitério, corri para pegá-lo e fazer um interrogatório, mas o homem subiu em alguns túmulos e já ia pular o muro. Foi quando estava perto de uns 8 metros dele que gritei: "Desce daí, caboclo, tá fazendo o que no cemitério?" Mas o homem não disse nada, pulou o muro e fugiu. Mas quando subi no túmulo e olhei lá fora, eu não vi ninguém. Vocês podem até achar que ele conseguiu fugir ou que correu para longe, mas o cemitério era um quadrado perfeito e com mais de 100 metros de distância, tanto de frente como de fundo, além do vasto descampado que tinha à sua frente, já que naquela época não tinha casas pela região. Por isso, não teria como esse homem ter sumido, a não ser que ele fosse um atleta, mas acho que nem assim conseguiria, pois foi coisa de instantes, e ali eu soube que estava tratando de coisas além da minha compreensão, coisas que minha avó costumava me falar. Guardei o revólver no coldre e voltei para a capela, e ali, enquanto fumava um cigarro, outra vez vi o mesmo homem dentro do cemitério, mas agora do lado esquerdo e correndo também, e nem fui atrás já sabendo se tratar de algo do além. O homem, assim como da primeira vez, subiu no túmulo, pulou sobre o muro e sumiu rapidamente. Essas foram algumas das aparições que não podiam fazer nada comigo, ou talvez não pudessem, mas houveram casos bem mais extremos. Existia uma parte do cemitério que eu não conseguia fazer rondas. Por mais que tentasse, o medo não deixava, e o motivo era bem assustador. Alguma coisa não me queria por lá.
Em uma noite ainda nos primeiros meses de trabalho, resolvi passar por um local que nunca havia passado. Era um lugar que tinha vários túmulos de militares ou ex-militares, que ficava quase na parte central do cemitério. O local tinha uma pequena grade e era muito bonito, até mais bem cuidado que o restante do cemitério. E andando por ali passei por uma das piores experiências da minha vida. Eu estava andando com a lanterna iluminando as lápides, costume de ver as datas e nomes de falecidos. Foi quando do nada senti um sopro na minha orelha, e quando me virei para olhar para trás, senti como uma mão arranhando meu rosto e azunhando a minha bochecha até a orelha. Senti meu rosto queimar e notei logo o sangue cair. E assim que fui saindo dali, novamente senti outro sopro, mas que agora tinha sido no meu rosto, um sopro frio e congelante. E novamente senti uma mão, agora agarrando o meu calcanhar, que azunhou a minha panturrilha, que ardeu. Aí não teve jeito, se não saísse correndo dali, aquela coisa ou sei lá o que fosse aquilo, não iria parar até me deixar louco. Então, assustado, saí correndo lá para a capela. E de longe, como dava para ver esses túmulos de ex-militares, vi uma sombra negra no corredor do cemitério, que logo sumiu feito fumaça. E daquele dia em diante, nunca mais passei por aquela região do cemitério. O último caso e mais assustador de todos foi a do cão fantasma, uma coisa que vi várias vezes nesse cemitério. Chamo de cão fantasma porque ele nunca me atacou, ou melhor dizendo, sempre sumia quando chegava próximo de mim. A primeira vez que vi esse cachorro foi numa noite chuvosa e cheia de trovoadas. Adorava esses dias porque não fazia rondas pelo cemitério e por causa disso ficava na capela ouvindo meu rádio de pilha. Mas nessa noite chuvosa, algo macabro apareceu para mim. Eu estava deitado na rede ouvindo músicas no rádio, e lá fora da capela a chuva caía. De vez em quando tinha um clarão de um relâmpago, que clareava tudo e logo escurecia. E foi no intervalo de um desses relâmpagos que notei algo em cima de um túmulo. Estava agachado e meio que de frente para mim. Vendo aquela esquisitice, já fiquei na alerta. Desabotoei o coldre e me levantei para ir de encontro àquilo. Andando e olhando na direção do túmulo, notei que a coisa lá de cima se levantou, e foi aí que vi 2 olhos vermelhos me encarando. Havia horas que sumia e logo depois aparecia, como se a coisa estivesse piscando. Saquei o revólver para caso sofresse algum ataque e continuei andando naquela direção. Mas quando cheguei lá, notei que não havia nada em cima do túmulo. Olhei dos lados e não vi qualquer vestígio daquela criatura. Porém, assim que me vira e começa a voltar para a rede, ao lado dela estava aquele cão negro, com os olhos vermelhos. Aquilo olhava fixamente para mim, e era como um cachorro desses de rua. A diferença era seu pelo, que era totalmente escuro. Aliás, era só escuridão. Apenas seus olhos, que eram vermelhos da cor de sangue, e não havia sequer outra cor em seu corpo, era apenas escuridão. Aquele cão do nada se pôs a correr na minha direção, e na mesma hora já ia atirar. Mas assim como as outras assombrações, ele sumiu antes que chegasse perto de mim, feito fumaça. Eu me arrepiei todo e senti como se tivesse sendo observado por aquilo. Uma sensação que perdurou por alguns instantes, mas que logo cessou. Voltei para a rede e fiquei me assustando até com o assobio do vento. E naquela noite não voltei a fazer rondas pelo cemitério. Porém, aquele cão não apareceu mais. Outras vezes também cheguei a vê-lo em outros túmulos, ou se não caminhando pelo cemitério. Com o tempo até acostumei, e tinha ele como um mau presságio, pois na noite que o cão aparecia, podia contar que no outro dia era tiro e queda, falecia alguém. Claro que teve outros enterros,
e também é algo quase que comum de se acontecer, mas era sempre antes de alguma tragédia. Notei isso com o tempo, e fora isso, eu também sofri muito com sussurros e respiros durante a madrugada, mas era só isso, além dos lamentos e choros também, sendo os piores aqueles que eram de crianças. Após um ano já estava bem acostumado, e quando via essas coisas, não ficava com muito medo. Era assustador, mas acostumei. E como disse, depois que passei no concurso do estado, saí daquele trabalho e nunca mais voltei a trabalhar lá. Fui em outras ocasiões e também para atender ocorrências, mas nada financeiro. Deixo essas histórias como a prova do que passei naquele cemitério, que era cheio de mistérios e acontecidos macabros. Mais uma vez agradeço a você, Sam. Muito obrigado. Inscritos, tenham todos uma boa noite. E se houver algo nessas noites de patrulha, volto aqui para compartilhar com vocês.